O fuzilamento dos 26 camaradas de Baku, obra dos agentes do imperialismo inglês. J. V. Stalin, 23 de abril de 1919. Chamamos a atenção dos leitores para dois documentos CN-74 que lançam luz sobre a feroz represália exercida no outono do ano passado pelos imperialistas ingleses contra dirigentes do poder soviético de Baku, que ocupavam cargos de grande responsabilidade. As fontes desses documentos são o Jornal Social Revolucionário Znamya Truda N-75 e a Edínia Rossiya N-76, ambos de Baku, isto é, os mesmos círculos que até ontem, traindo os bolcheviques, pediram o auxílio dos ingleses e hoje são obrigados pelo curso dos acontecimentos a desmascarar seus aliados de ontem. O primeiro documento da notícia do bárbaro fuzilamento de 26 dirigentes soviéticos da cidade de Baku, Shaumian, Japaridze, Fioletov, Malygin e outros, efetuado pelo capitão inglês Teag Jones sem processo e sem instrução, na noite de 20 de setembro de 1918, na estrada de Krasnovodsk a Askabad, cidade para a qual deviam ser conduzidos por Teag Jones na qualidade de prisioneiros de guerra. Teag Jones e os seus companheiros social-revolucionários e mencheviques esperavam provavelmente abafar o assunto, propondo-se fazer circular falsos testemunhos sobre a morte natural dos bolcheviques de Baku na prisão ou no hospital. Mas esse plano evidentemente foi por água abaixo porque, segundo parece, ficaram testemunhas que não querem calar e estão prontas a desmascarar até ao fim os bárbaros ingleses. Esse documento é assinado pelo social-revolucionário Chaikin. O segundo documento cita uma conversação do general inglês Thompson com o autor do primeiro documento, Chaikin, a vida em fins de março de 1919. O general Thompson pede a Chaikin que nomeie as testemunhas da feroz execução dos 26 bolcheviques de Baku efetuada pelo capitão inglês Teag Jones. Chaikin declara-se pronto a apresentar os documentos e a nomear as testemunhas, sob a condição de que seja constituída uma comissão de inquérito composta de representantes do comando inglês, da população de Baku e dos bolcheviques do Turquestão. Pede ele, além disso, garantias de que as testemunhas turquestanas não sejam mortas por agentes dos ingleses. Uma vez que Thompson não aceita a proposta da comissão de inquérito e não dá garantias acerca da incolumidade pessoal das testemunhas, a conversação é interrompida e Chaikin se afasta. O documento é interessante deste ponto de vista. Confirmando indiretamente a barbárie dos imperialistas ingleses, ele não só revela, mas expõe de maneira gritante a ferocidade selvagem dos agentes ingleses, que, protegidos pela impunidade, se comportam com os nativos de Baku e das regiões transcáspias como se estes fossem negros da África Central. Eis a história dos 26 bolcheviques de Baku. Em agosto de 1918, quando as tropas turcas estavam às portas de Baku e os membros social-revolucionários e mencheviques do Soviete de Baku, não obstante os bolcheviques, arrastaram a reboque a maioria do Soviete e pediram auxílio aos imperialistas ingleses, os bolcheviques de Baku, com Shaumian e Japaridze à testa. Em minoria, renunciaram ao seu poder, deixaram livre o campo aos seus adversários políticos e decidiram, com o consentimento do poder ingê social-revolucionário menchevique, que estava então constituído em Baku, refugiar-se em Petrovsk, que era o lugar mais próximo onde existia o poder soviético. Mas quando se dirigia para Petrovsk, o vapor que levava os bolcheviques de Baku e suas famílias foi bombardeado pelos navios ingleses que os seguiam e conduzido a Krasnovodsk. Isso aconteceu em agosto. Depois disso, o governo soviético da Rússia dirigiu-se repetidamente ao comando inglês, oferecendo prisioneiros ingleses em troca dos camaradas de Baku e de suas famílias, mas o comando inglês nunca se dignou responder. Desde o mês de outubro, começaram a chegar notícias provenientes de particulares e de organizações sobre o fuzilamento dos camaradas de Baku. A 5 de março de 1919, Astrakhan interceptou uma notícia difundida pelo rádio de Tiflis, a qual dizia que Japaridze e Shaumian não estavam nas mãos do comando inglês, e que, segundo notícias colhidas no local, foram mortos em setembro por um grupo de operários nas vizinhanças de Kizil-Arvat. Evidentemente, essa era a primeira tentativa oficial dos assassinos ingleses de fazer recair a culpa de sua ferocidade sobre os operários que nutriam um grande afeto tanto por Shaumian como por Japaridze. Agora, após a publicação dos documentos supracitados, deve-se julgar como provado que os nossos camaradas de Baku, os quais se haviam retirado voluntariamente da arena política e dirigiam-se a Petrovsk como fugitivos, foram efetivamente fuzilados sem processo e sem instrução pelos canibais da civilizada e humana Inglaterra. Nos países civilizados, costuma-se falar dos atos terroristas e dos horrores cometidos pelos bolcheviques. Os imperialistas anglo-franceses são, ao invés, pintados habitualmente como inimigos do terrorismo e dos fuzilamentos.
Mas acaso não é claro que nunca o poder soviético se vingou dos seus adversários de maneira tão baixa e viu como fizeram os civilizados e humanos ingleses, e que só os canibais imperialistas, putrefatos até a medula e faltos de todo senso de moral, podem ter necessidade de assassinatos perpetrados sob a proteção da noite e de ataques bandidescos contra inimigos políticos inermes? Se ainda existem homens que duvidam disso, que leiam os documentos acima referidos e chamem as coisas pelo seu nome. Chamando os ingleses a Baku e traindo os bolcheviques, os mencheviques e os social-revolucionários daquela cidade pensavam servir-se dos hóspedes ingleses como de uma força, mas pensavam também que permaneceriam eles próprios como donos do país, ao passo que os hóspedes iriam embora para casa. Na realidade, aconteceu o contrário. Os hóspedes tornaram-se donos de poder ilimitado, os social-revolucionários e os mencheviques transformaram-se em cúmplices necessários do criminoso e viu o assassinato dos 26 comissários bolcheviques. Além disso, os social-revolucionários foram obrigados a passar para a oposição, desmascarando cautelosamente os novos donos, e os mencheviques no seu jornal de Baku, a Iskra N77, foram obrigados a pregar a aliança com os bolcheviques contra os hóspedes agradáveis de ontem. Não é acaso claro que a aliança dos social-revolucionários e dos mencheviques com os agentes do imperialismo é uma aliança de escravos e de lacaios com os seus amos? Se ainda existem homens que duvidam disso, que leiam o colóquio do general Thompson com o Sr. Chaikin acima referido e digam em sã consciência se o Sr. Chaikin se assemelha a um dono e o general Thompson a um hóspede agradável.